A possível assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia tem gerado reações protecionistas na França. O CEO do Carrefour Global, Alexandre Bompard, anunciou que a rede deixaria de comprar carnes de países como Brasil, Argentina e Uruguai e fez críticas ao produto. A fala dele atendeu agricultores e pecuaristas franceses que temem perder competitividade com um possível acordo entre os dois blocos. A reação dos frigoríficos brasileiros foi responder ao boicote com um novo boicote. Liderados pela gigante JBS, as empresas brasileiras decidiram interromper o fornecimento de carne bovina ao Carrefour Nacional. O Carrefour Global sentiu o golpe e voltou atrás, fazendo uma carta pedindo desculpas. Depois da retratação, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que apoiou o movimento dos frigoríficos, disse que o assunto está encerrado. A crise expõe as tensões que permeiam as negociações do Mercosul com a União Europeia e deixa claras as medidas protecionistas que países ricos adotam no mundo, mesmo pregando um discurso liberal e de livre regulação do mercado. Quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Videocast em Detalhes, o seu videocast diário que sempre traz um assunto importante e tem impacto na nossa sociedade. Eu sou o André Graziano e hoje eu recebo a economista Débora Maganha, aqui do ICL Notícias, que vai falar sobre esse imbróglio envolvendo a França e o Brasil na questão da venda de carne para o Carrefour. Tudo bem, Débora? Obrigado por estar presente com a gente aqui. Eu que agradeço, André. Olá a todas e todos que estão nos assistindo. Vamos discutir esse assunto porque ele está quente e merece ser destrinchado. Então, bora lá. Quando a gente fala do Carrefour, a gente não está pensando só na marca Carrefour, né? É o maior varejista de alimentos do Brasil, que inclui marcas como Atacadão, Sam's Club, Bom Preço e Nacional. Teve em 2023 um faturamento no Brasil de 115 bilhões e 400 milhões de reais. É um gigante da economia brasileira, 1.180 lojas por todo o Brasil, ou seja, é uma queda de braço enorme, né? Comprar briga com o Carrefour, e foi o que os frigoríficos brasileiros, a gente pode dizer que o agro brasileiro, de certa forma, fez. E com a retratação do Carrefour, a gente pode dizer que o agro ganhou essa parada? De certa forma, sim, André. Por quê? A gente tem dois gigantes brigando, né? Se a gente for pensar o agro brasileiro, e eles têm uma interdependência, a gente não pode esquecer isso. Né? O Carrefour, principalmente Carrefour Brasil, porque quando a gente pensa Carrefour, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma empresa francesa que tem também a sua operação aqui no Brasil, que é gigante, como você falou. Então, esse é o primeiro ponto, né? Às vezes a gente pensa Carrefour mesmo, pensa no supermercado, mas eles têm ali todo um ecossistema de varejo, né? Dentro dos supermercados e fora também, porque aí entra Carrefour, farmácia, né? Tem todo um ecossistema ligado ali ao Carrefour, até braço no financeiro. Então, você está falando de dois gigantes aqui no Brasil. O agro, que tem todo o poder que tem, e o Carrefour, que é muito grande. Então, é uma briga de gigantes mesmo. E nesse momento, eu veria realmente como uma vitória do agro, porque ele se impôs, ele conseguiu impor ali a sua vontade, porque a partir do momento que ele não manda os seus caminhões e os caminhões do frigorífico para o Carrefour Brasil, que é o mais impactado, já que para a França nossa exportação é mínima, né? Se a gente for pensar em relação ao país, de quanto a gente exporta de carne para lá. Mas aqui no Brasil, a operação do Carrefour é importante e recebe esses produtos do frigorífico. A partir do momento que os nossos frigoríficos falam, não, a gente não vai entregar carne bovina para o Carrefour, porque entram outras carnes, outras proteínas que não estariam inclusas nisso. Mas aí você fala, não vou entregar para o Carrefour, ele começa a se ver numa saia justa. Como é que eu vou fazer se eu só tenho um estoque para mais 10 dias? E aí que começa realmente a briga e vem a retratação do Bompard, né, que é o CEO global do Carrefour, de falar, então, vamos lá, erramos e
coloca a carne brasileira como indiscutível de qualidade e tudo mais. Mas isso vem depois de uma pressão que ele sofreu, tanto do agro. Ali no agro, a figura, né, representada pelos frigoríficos, porque quando a gente fala agro, a gente está falando da agropecuária. E os frigoríficos estão incluídos nisso. Então, você vê essa figura de pressão se colocando nesse lugar de temos poder e a gente vai brigar por isso, não vão falar da nossa carne, e aí você começa a ver essa briga se desenhando e o agro se impondo, inclusive com o Ministério da Agricultura do lado. E aí o Carrefour recua e fala, não, a gente não consegue comprar essa briga nesse momento, principalmente pensando nas operações aqui do Brasil, que eu acho que é o mais importante para entender essa lógica, porque tem toda aquela confusão, mas não exporta tanto para a França. E aí? Né, onde que é a briga? A briga é realmente pensando nessa operação brasileira que sofreria, né? Porque a gente está falando de atacadão, que é um atacarejo importante, a gente está falando do Carrefour, que tem um monte de lojas no Brasil, não tem como eles ficarem sem a carne. Porque eles vão perder ali os clientes para outros concorrentes que vão buscar a carne. Então, eles se veem ali acuados pelo agro, e a gente começa a ver a dimensão disso, e voltam atrás. E o pano de fundo dessa briga é o possível acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Nessa semana, vem alguns negociadores da União Europeia, estão em Brasília para negociar também com emissários do Mercosul, esse acordo que já está sobre a mesa há mais de 20 anos, né? Acho que 25 anos, que União Europeia e Mercosul tentam chegar a um acordo de livre comércio e até agora não chegaram. De alguma maneira, nessa semana tão decisiva, quando há a possibilidade de até sexta-feira ser finalmente anunciado esse acordo, ou pelo menos os termos desse acordo serem anunciados, essa briga pode afetar essa negociação de alguma maneira? Eu acho que até a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que pensar por que essa briga acontece justamente nesse momento. Porque essa questão de União Europeia com o Mercosul, ela, como você falou, ela já é de longa data, ela já vem se estendendo há muito tempo e sem acordo. Então, dentro principalmente da França, a gente tem pressões que vêm dos agricultores locais, dos produtores locais, que querem esse protecionismo maior em relação aos seus produtos, a preferência pelos seus produtos. O Carrefour, ele é um grande parceiro desses produtores, ele se coloca como o principal parceiro dos produtores franceses, então grande parte dos bens, né, que são consumidos ali, vendidos no Carrefour, no Carrefour francês, no caso, eles vêm dos produtores locais, inclusive dos produtores de carne locais. Então tem toda essa questão do protecionismo, e a gente precisa entender essa questão do protecionismo para entender essa outra briga que vem na sequência, né? Porque se você tem ali essa discussão sendo desenhada nesse momento, com uma possibilidade de sair algum acordo, ou os termos desse acordo, inclusive, poderia até sair nessa semana. E no dia que eclodiu toda a polêmica, poderia ser o dia de divulgação dos termos. Então, você tem toda essa briga no momento acontecendo, entre a França querendo ser mais protecionista e outros países tentando ali chegar em algum acordo com o Mercosul, e você tem esse posicionamento do CEO global do Carrefour. Então eu não vejo uma coisa desligada da outra, não vejo como uma coincidência. Foi um posicionamento mais político do que qualquer outra coisa para marcar ali a sua posição. Olha, nós estamos do lado dos nossos produtores, nós estamos ainda do lado desse protecionismo. Então, eu vejo mais como esse posicionamento político para tentar dar apoio ao lado da França, que está contra esse acordo do Mercosul de uma forma geral, do que qualquer outra coisa, quase que dando ali um suporte para esses produtores e para a França como um todo nesse posicionamento dentro da União Europeia. A fala do CEO do Carrefour foi, né, já que ele se retratou, mas a fala inicial dele era de que a carne do Mercosul, e quando a gente fala em carne do Mercosul, a gente está falando da carne brasileira, que é o país que tem produção pecuária suficiente para abastecer outros países, numa demanda que a Argentina e o Uruguai, por exemplo, não são capazes de suprir, né? E que essa carne teria uma qualidade aquém do que se espera na Europa e na França, especificamente na França, e não atende também algumas exigências da União Europeia. De fato, por mais política que tenha sido essa declaração, mas o agro brasileiro
tem problemas de preservação ambiental inclusive, que são entrave para que esse acordo com o Mercosul saia, né? Exatamente. A gente não pode deixar de levar em conta o lado do agro brasileiro. Porque você tem ali um agro que depreda, eu sempre falo, nosso agro, ele depreda o meio ambiente, ele depreda o próprio solo que ele planta, ele é o causador das grandes questões climáticas hoje que estão afetando o nosso Brasil, são consequência exatamente dessa postura que o agro tem de sempre explorar tudo à exaustão, inclusive quando você pensa mão de obra, tem todos os conflitos de terra também, que se a gente for entrar, né, a gente vê o quanto é ali problemático ou problemática a forma que o agro é desenhado no nosso país e que, né, se a gente for pensar, boa parte dos benefícios vão para o agro, boa parte dos recursos vão para o agro, para esse agro exportador, no caso, né, não estamos falando de agricultura familiar aqui, a gente está falando do grande agro exportador do Brasil, que é justamente quem desmata, quem depreda, quem usa tudo até a exaustão. E acaba gerando todas as questões climáticas que a gente está enfrentando agora, prejudicando o próprio agro. Então, isso não pode ser deixado de lado nunca. O que eu vejo nessa questão da União Europeia, e não de hoje, porque esse movimento não acontece de hoje, isso já vem sendo falado há muito tempo, que eu vejo um protecionismo, principalmente de alguns países específicos da União Europeia, com essa roupagem de preocupação com o desmatamento. Eu adoraria que fosse uma preocupação realmente legítima com o desmatamento global, que fosse uma preocupação com todas as questões climáticas globais, mas eu tenho ainda dúvidas o quanto realmente, de fato, a questão do desmatamento sendo discutida e tratada e quanto é protecionismo vestido de preocupação global. Mas nem vou entrar nesse aspecto. Se a gente pega, por exemplo, as barreiras comerciais que o Brasil tem. Hoje a gente tem cerca de 85 barreiras comerciais ou algumas tarifas diferenciadas. A maior parte disso vem da União Europeia. De países e regiões, no caso blocos, no caso da União Europeia, que tem alguma barreira comercial a produtos brasileiros, é isso? É isso, a gente sofre 85. 18 vem da União Europeia. A maior parte vem da União Europeia. O segundo país que mais tem protecionismos em relação ao Brasil seria a China, em segundo lugar com 7 barreiras comerciais. Então a gente já vê a distância. Então a União Europeia por si, ela já é mais protecionista, ela já tem ali essas questões de barreiras à entrada, que não acontecem só com o Brasil, agora estão sendo discutidas também em relação aos Estados Unidos, principalmente com mudanças políticas lá, mas a gente já tem esse protecionismo. E aí eles usam isso também como argumento. Só que a gente não pode deixar de pensar no fato que realmente esse desmatamento existe e que está descumprindo uma regra de importação da Europa. Então, por mais que possa ser, é uma roupagem de você colocar quase essa preocupação ambiental para ter um protecionismo, a gente não pode esquecer que esse desmatamento acontece e ele está, sim, prejudicando as questões climáticas. Então, uma coisa ela não está desvinculada da outra. A gente precisa pensar nos dois pontos. Tem realmente a questão do protecionismo, mas também tem a questão do desmatamento, e ela é muito importante e ela precisa ser discutida. E o Brasil ele já vem postergando ou pedindo a postergação, o adiamento dessas sanções ou dessas implicações em relação à União Europeia e Brasil. Então, se a gente pega o último pedido foi, vamos postergar mais um ano para aplicar essas regras de desmatamento, porque hoje a gente não consegue cumprir. Então, a gente vê o agro também se posicionando de uma forma, não vamos mudar, não temos como mudar agora, então vamos postergar mais um ano essa aplicação de regras. Então, o agro também ele não está afim de cumprir as regras, ele não está afim de mudar. Eu não vejo tanta disposição do agro exportador brasileiro em cumprir regras de desmatamento ou cumprir regras ali de preservação. Eu vejo mais uma exploração sempre a favor do lucro e sempre a favor de uma safra maior para exportação, mesmo que isso prejudique o próprio agro no ano seguinte, como é o que a gente está vendo agora. E um problema também do Estado brasileiro, do país como nação, o Brasil como projeto de nação, que acaba não priorizando também essa preservação ambiental em detrimento do lucro do agronegócio, né? Porque o presidente Lula, em foros internacionais, tem um discurso sempre pontuando sobre a urgência da crise climática, disse agora, recentemente, na reunião do G20, que talvez a COP30 em Belém
no ano que vem talvez seja a última chance do mundo de conseguir fazer alguma coisa em relação a isso, mas da porta do Brasil para dentro, não só o atual governo, mas o Estado brasileiro deixa muito a desejar nessa proteção ambiental, né? Inclusive com um código florestal que, aprovado há poucos anos, afrouxou regras que já não eram tão severas assim. Exatamente. A gente vê todo esse discurso, né, em relação à proteção ambiental, em relação ao Brasil estar na frente, Brasil na frente de transição energética, em vários pontos, mas isso não está casando com a nossa realidade hoje. Se a gente for pensar, o Brasil, como eu falei, se você pega benefícios tributários, direto ou indiretamente, eles vão para o agronegócio e para o agronegócio exportador. É como eu falei, a gente está falando de agro e agropecuária exportadora e exploradora. Então, vai para a mão dessas pessoas que vão acumulando cada vez mais poder econômico e político. A gente tem bancada ruralista, né? Então, e cada vez também oprimindo mais a seu favor. Então, se eles precisarem, se tiver uma disputa de terra, um conflito de terra, o agro ele vai para cima e ele vai também passando o trator literalmente em todo o mundo. Então, a gente tem, né, benefícios tributários indo direto ou indiretamente para esse agronegócio exportador. A gente tem, por outro lado, Plano Safra, que acaba também colocando bilhões de reais na mão do agronegócio. Mas também a gente teve junto ao Plano Safra alguns pontos ali voltados para a agricultura familiar, mas muito pequenos esses recursos. Tudo bem, cresceu muito em relação ao outro governo para cá, cresceu, mas ainda é um volume pequeno de recursos. A maior parte do recurso de Plano Safra, e no Plano Safra especificamente, vai para o agro, né? Aí seria outro programa que vai para as famílias. Mas o Plano Safra, ele vai para o agroexportador. Então, ele recebe por meio de subsídios, por meio de benefícios, recebe dinheiro por meio também desses empréstimos facilitados por Plano Safra, por exemplo. Então, você está dando dinheiro na mão desse agronegócio, você está dando dinheiro na mão desse agroexportador, que também não está fazendo nada em troca, né? Ele não está preservando o meio ambiente brasileiro. Pelo contrário, a gente vê o agro cada vez mais prejudicando esse meio ambiente de todas as formas que ele consegue. E aí também se prejudicando no futuro, que eu acho que é quase um tiro no pé, né? Se a gente pega todo a desmatamento, se a gente pega áreas de queimadas, são as áreas que mais sofrem hoje com as safras, com as produções de grãos. Então, você ali queimando o seu próprio solo, você depredando o seu próprio ambiente, que depois vai desfavorecer a sua safra de soja exportadora, e por isso que ela está menor do que ano passado, né? Por todas as questões geradas por essa própria exploração. E o governo continua dando dinheiro na mão dessas pessoas, de uma forma ou de outra, favorecendo também esse poder político, porque o poder econômico e o poder político vão andar juntos aí, Um alimenta o outro, né? Pois é, né? E desde sempre, né? Não é uma coisa recente, esse governo passado. Não, se a gente voltar na história brasileira, nos primórdios já era todo esse favorecimento para os grandes produtores, né? Se a gente pegar desde sempre, né? Vai passando cultura após cultura, cana-de-açúcar, café. Você vai passando uma após a outra e sempre tem algum subsídio por trás, sempre tem um benefício por trás, criando essa elite oligarca que a gente tem no Brasil desde sempre, que favoreceu de tantas coisas, né? Se você pensar, cresceram ali o seu poder econômico com escravidão, com realmente apropriação de terras, com desmatamento, com depredação ambiental, com conflitos de terras, também esmagando populações indígenas. Quem que eles tiverem que tirar do caminho, eles vão realmente tirar do caminho para se fortalecer. E ninguém nunca fez nada contra isso também. E com o meio ambiente não é diferente. Eles vão depredando, a gente está sofrendo, todo mundo sofre as consequências, inclusive eles, todo mundo sofre a consequência. Agora o preço das coisas, se a gente pegar preços de alimentos, preços de carnes, todos subindo por conta dessas questões climáticas que a gente está sofrendo. O brasileiro, como um todo, sofre, o país sofre, mas você continua dando dinheiro e poder para esse agro. Então, é contraditório, eu diria, um posicionamento tão bonito no discurso, falando sobre questões ambientais, e você dá dinheiro justamente para quem cria os maiores problemas ambientais do país. A gente falou do poder político, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária, que nada mais é do que a bancada ruralista, dos 513 deputados,
324 fazem parte dessa frente parlamentar e dos 81 senadores, 50 fazem parte. Ou seja, é mais da metade do Congresso Nacional que está fechada com o agro. Isso demonstra o poder político desse setor é imparável, né? Exatamente. Agora, você falou no preço da carne, né? Esse imbróglio entre o Carrefour e os frigoríficos, que são liderados pela JBS, e Marfrig, que são os maiores frigoríficos do Brasil, durou poucos dias, né? Depois dessa retratação, os frigoríficos anunciaram a retomada do abastecimento das lojas do Grupo Carrefour. Mas, de qualquer maneira, se espera que isso afete, de alguma forma, o preço da carne, principalmente considerando que algumas marcas do Grupo Carrefour, como Atacadão, por exemplo, são até meio reguladores de preço em algumas regiões do Brasil? Eu acho que o preço da carne ele vai ter uma sensibilidade muito maior a outras questões. Principalmente se a gente for pegar hoje, a gente pega o índice mais recente que a gente tem de inflação divulgado no Brasil é o IPCA 15, que mede de 15 de outubro a 15 de novembro, né? Aqui estou colocando uma margem, mas normalmente é metade do mês até a metade do mês seguinte. Ele é uma prévia da inflação. E a gente vê que as carnes elas estão ali puxando o índice para cima. O que pressionou realmente o índice nesse último mês de novembro foi justamente o açougue, foi justamente o preço de carne e derivados, né? Então, se a gente vai para outros derivados ali dos bovinos, estamos falando aqui de leite, por exemplo, seus derivados, eles também sofreram bastante alteração de preço e alta de preço. Mas essa alta de preço, se você sentiu alguma mudança no bolso quando for ao mercado, não é por conta dessa paralisação. Eu acho que isso tem um poder muito pequeno perto do resto. Primeiro, a gente tem que pensar que nosso agro é exportador. Tendo isso em mente, a gente consegue entender alguns pontos de inflação também. O dólar está alto. Se o produtor ele tem possibilidade de vender essa proteína animal para fora ou vender aqui dentro, ele vai priorizar vender onde ele consegue mais dinheiro. E sempre que a gente está falando de uma moeda desvalorizada, no caso aqui nosso real, e o dólar mais alto, se ele puder vender em dólar para fora, ele vai vender o máximo que ele puder para fora para ganhar mais dinheiro. O setor exportador ganha com dólar alto, isso é fato, a gente precisa entender isso. Se ele vai vender em disponibilidade interna, se ele vai vender para o nosso mercado interno, ele vai vender por um preço semelhante ao que ele venderia para fora. Então isso já impacta, principalmente quando a gente está falando preços ao produtor, só que depois isso chega no consumidor de alguma forma. Então ele vai vender lá fora por um preço, vai praticar um preço parecido aqui no Brasil, então isso já vai pressionar preço de carne e qualquer outro bem exportado, principalmente quando a gente está falando de preços ao produtor, que depois vão ser repassados para a gente. Esse é um ponto. Outro ponto é a região que normalmente o gado fica aqui no Brasil, ela foi muito prejudicada justamente pelas questões climáticas. Então a gente está com alguns problemas com os nossos bovinos. Região centro-oeste, principalmente. Principalmente. Sofreu com queimadas, sofreu agora com todas as questões climáticas nesse ano. Então, você tem ali um problema de ter esse gado pronto para o abate. Ele não está ali, a gente até estava brincando recentemente no mercado de investimentos que a Selic não vai engordar o gado, porque o preço da carne está subindo, então o reflexo que se tem do Comitê de Política Monetária ou a pressão que se tem em cima do Comitê de Política Monetária sobe a Selic. Só que a Selic não vai engordar o gado. Então, a gente está com um problema de um gado que não está com um solo ruim também, né, para se pastar, para ficar. É toda uma questão de cadeia produtiva envolvendo a carne bovina aqui no Brasil. Isso está pressionando o preço. Questões climáticas também não favorecendo o lugar, né, onde ficam os bois, vamos pensar assim, de uma forma geral, para ficar mais fácil. Mas você tem todas essas questões climáticas afetando essa cadeia produtiva da carne, aliada a um dólar alto que vai fazer o produtor exportar e vender aqui por um preço compatível ao que ele venderia lá fora. Então, você tem dois fatores de pressão bem importantes no preço da carne que vão acabar chegando no nosso bolso quando a gente for comprar no Carrefour ou no mercado A ou no mercado B e C. Mas eu acho que mais por esses fatores a gente pode pensar numa pressão no nosso bolso ou num preço mais caro do que realmente
esse descasamento de abastecimento, porque como eles ainda, né, o Carrefour falou, a gente tem estoque para 10 dias. Do último comunicado relevante que eu vi do Grupo Carrefour Brasil tem estoque para 10 dias, e aí que começou realmente a pressão. Só que mesmo assim, mesmo com esse estoque para 10 dias, já estava faltando carne em alguns lugares, sim. Em algumas gôndolas, né? Sim, em alguns lugares, sim. Então, o Carrefour já começa a ficar numa saia justa aí. Mas nem por isso, né? As pessoas poderiam deixar de ir no Carrefour e ir em outro lugar. Mas isso não faria, eu acho que subir o preço de pronto. Se isso se estendesse por mais tempo, aí talvez sim. Mas se você sentir preço do açougue mais caro, pode ser que venha de outros fatores como esses. Economista Débora Maganha, companheira aqui de ICL, muito obrigado pela presença aqui no Em Detalhes e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha, é amanhã a conquista mais esperada pela comunidade ICL. Vem aí a pós-graduação ICL em parceria com a FESP-SP. Prepare-se para um curso que é a cara do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. É uma formação crítica e revolucionária essencial para entender a realidade do nosso Brasil. Unimos toda a potência transformadora do ICL, a tradição da primeira escola de Sociologia e Política do Brasil, para criar um curso único, com os melhores professores e que certamente vai transformar para sempre a forma como você enxerga os problemas do Brasil. Esse é o próximo passo na revolução na educação que o ICL sempre sonhou em realizar. Participe desse momento histórico. Amanhã, quinta-feira, um encontro online com Eduardo Moreira e Gessé Souza, e faça já seu cadastro para participar do encontro gratuito em emdetalhesicl.com.br. O Em Detalhes fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A Débora Maganha volta agora no Mercado Investimento ao lado do André Campedelli, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. E este e todos os episódios do Em Detalhes estão disponíveis no nosso canal no YouTube, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e do Eduardo Moreira, na playlist Em Detalhes, e também no Spotify. Você encontra lá todos os episódios em vídeo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Fala, turma, é amanhã que a gente vai ter um dia histórico no ICL, o lançamento da pós-graduação ICL em parceria com a FESP, escola onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos outros nomes. Só lembrando que é o seguinte, é pós-graduação mesmo, reconhecida pelo MEC, e começa no comecinho do ano que vem. Para saber quais são as pós que a gente vai oferecer, as condições em termos de valores e tudo, que eu já adianto, que vão ser muito abaixo do mercado, e os professores que vão ensinar, amanhã tá junto com a gente às 8 horas da noite. Um abraço e até amanhã.